Eu sou o RDV, você está no Nova Polis. Bora discutir aqui sobre o campeonato que teve aqui entre um humano e um robô sobre organizar pacotes de entrega, né? Teve esse campeonato aqui dessa empresa, promoveu um humano e um robô, né? Tentamos exemplos de um robô ali atrás. E o humano, né, tá com a camisa escrito humano pra gente não confundir quem é o humano e quem é o robô. Né? Ironia aí nesse negócio. E vamos discutir aqui um pouco aqui sobre nessa questão com a visão anarcocapitalista, né? Aqui não tem o adendo do distributismo, que aqui vai basicamente vai ser econômico, né? Não vai ter nada social. O anarcodistributismo ele visa uma camada acima, uma camada de análise social sobre a sociedade organizada após a queda do Estado. Então, aqui nesse caso, só a economia austríaca mesmo já vai lidar bem com essa situação. E outra adendo que precisa fazer é a gente vai dar uma cutucada na econometria aí da escola de Chicago e outras escolas que utilizam econometria como base. E a gente vai discutir um pouco isso aqui. Então, curta aí, compartilhe, comente. E bora aqui ver aqui um pouquinho do vídeo que liberaram, né? Acho que rolou uma live, então você podia acompanhar, eles fizeram uma live, você podia acompanhar o fato acontecendo na hora. Então vamos ver aqui. Então o teste é simples, né? Deixa eu colocar mudo aqui. O teste é simples, né? Ele precisa organizar os pacotes. E aqui aí já encerrou o turno, né? Precisava organizar os pacotes e colocar a etiqueta para baixo. E o robô fazia isso no ritmo sem parar, total, e o rapaz seguia as leis da Califórnia. Então a gente tinha que fazer uns intervalos e parar para almoço. Enfim, o turno dele era diferente. O turno dele era similar, assim, mas o robô ia direto, né? Não tinha lei trabalhista para ele, entre aspas, né? Então o humano que acabou ganhando aqui. Eu até vi o Peter do Ancapsula e analisou aqui e falou que o robô errou alguns pacotes, mas enfim. Aqui no total foi o humano fez 12.924 pacotes e o robô fez 12.734. Vamos ver aqui a próxima. Aqui é um vídeo um vídeo promocional aqui explicando, né? Eles estão focando nesse robô multipropósito, né? Ele é um humanoide, né? Tem a forma de humano, né? Humanoide forma de humano. Então ele está fazendo os serviços de humano. Eu não acredito que esses robôs multipropósitos sejam mais viáveis, né? Porque eles podem fazer um robô só os braços mecânicos, né? Que ele não vai precisar de pernas, não sei o que. Ele pode ser é, suspendidos pelo ar e ter só os braços lá para organizar, né? A câmera e os braços, né? Eles colocaram esse multipropósito aqui para trazer aquele hype, né? Porque o truque mesmo aqui vai ser a questão da inteligência artificial que está embutida aqui. Então, muita gente falando aqui que o robô perdeu pro humano, mas ninguém conta que o robô vai trabalhar 24 horas, que o robô nunca vai processar a empresa, que o robô nunca vai sofrer acidente de trabalho e outras coisas. Então, o pessoal tá assim, ai que bobeira, não sei o quê. Lembre-se que a inovação, ela dita o futuro. Quando as pessoas começaram a adotar carros, por exemplo, o carro era mais lento e mais frágil que qualquer outro tipo de veículo. Então ele estragava mais fácil, tinha peças móveis de baixa qualidade. Então tem um exemplo dos veículos rodando em Nova York, né? Vamos acompanhar um pouquinho. Obviamente não tem som nenhum. Então vem os veículos lá, aqueles primeiros modelos, né? Que pareciam uma charrete com motor. E dá para perceber que bicicletas e cavalos deveriam ser mais rápidos que os veículos, né? Uma bicicleta até ultrapassando um carrinho ali. Mas era inovação e o pessoal viu o valor nisso. Esse valor, ele é intrínseco do ser humano. Então, quando o ser humano vê que aquilo facilitou para ele, então ele viu que não precisava mais alimentar um cavalo, dar descanso para um cavalo e nada mais, então as pessoas começaram a adotar. E tem uma outra curiosidade aqui, Nova York em 1990, do ano 1900,
parecia o Brasil agora, igualzinho, todo mundo atravessando na frente, não tinha faixa de pedestre, não tinha organização nenhuma. Você vê que a inovação, ela vem à frente da legislação, né? Então não tinha... Era na louca ali, né? Os veículos também eram bem devagar, né? O cachorro atravessando na frente do trólebus. Aí, enfim, curiosidades aqui. É basicamente isso. A inovação, ela não vem perfeita, ela vai sendo aperfeiçoada. Então, uma frase que eu acho muito relevante do Milton Friedman, que as pessoas estão falando assim, o ser humano vai perder o emprego dele, o rapaz lá, ele organizava os pacotes e vai ficar desempregado. Mas isso vai reduzir custos e melhorar os preços ao longo prazo, né? Então tem uma frase aqui do Milton Friedman, visitou a China em 1980 e ele se deparou com a cena que desafiava a lógica da econômica. Trabalhadores munidos de pá trabalhando em um projeto de construção massivo, mas sem máquinas. Ao questionar por não empregavam máquinas que agilizariam o trabalho, a justificativa veio rápida. Queremos criar mais empregos. A resposta pareceu razoável para os planejadores, mas não para Friedman. Sem perder o tom, ele respondeu: se é para criar empregos, por que não usar colheres em vez de pá? Então, a lógica econômica é simples, né? A economia é a ciência que estuda a gestão de... A economia é a ciência que estuda a gestão de recursos escassos. Então, não tem trabalhador para fazer todo tipo de serviço. Então, é preciso, é preciso que o preço, como o Hayek diz, né, o preço ele é como se fosse um neurotransmissor ou neurônio na cadeia da economia, transmitindo onde que precisa mais de um recurso e onde que precisa menos do recurso. Então, se você ficar ficar interferindo, aí o Estado ficar interferindo na criação de valor, ela vai criar uma distorção econômica. Então, aquele projeto, por exemplo, construção civil, por que se a construção civil continuar subindo o preço para movimentar a terra, por exemplo, vai vir empreendedores e falar assim, pô, eu consigo fazer uma máquina que substitua 100 trabalhadores. Então, a tecnologia sempre vai evoluindo. Aquela questão do robô ali, por exemplo, é uma questão de logística. Muitas fábricas passaram para países que são mais baratos de produção, por exemplo, China, Vietnã, Índia. Mas alguns outros trabalhos, eles continuam sendo precisos no local que estão, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Um robô para organizar as encomendas é preciso no local, não dá para transferir isso para outro lugar. Então, uma empresa ela é tão escalável quanto o processo dela pode ser automatizado. E isso leva a entender por que startups, empresas de tecnologia, elas são tão valiosas, porque elas são quase 100% escaláveis. Elas conseguem fazer um modelo e que pode ser replicado em qualquer lugar. Por exemplo, igual a Meta, Google, ela consegue fazer produtos que pode ser utilizado por uma ampla gama de pessoas. Isso tá. Eu atrelei isso aqui, um conceito de custo marginal. Então, por exemplo, lá nessa empresa lá de logística, ela vai conseguir fazer a entrega baseado. Pode ser que tenha carro autônomo, tenha avião, enfim, tudo. Se ela precisar de um ser humano para organizar os pacotes, o gargalo vai estar ali, vai estar no ser humano, porque o ser humano ele precisa de descansar, ele precisa de dormir. E isso vai gerar um custo para a empresa. Esse custo é um custo marginal, vai ter um custo marginal atrelado. Então, ela consegue enviar 100 pacotes, assim, sei lá, por minuto, por exemplo. Se ela quiser enviar 101, ela vai ter que pagar hora extra para esse funcionário. E esse funcionário pode ficar cansado, ele pode cair sobre a esteira, ele pode machucar, ele pode pegar licença, ele pode processar a empresa. Tem vários custos atrelados a isso aí. Então, é por isso que muitos restaurantes e bares, eles funcionam só em determinada hora, porque ele paga os funcionários, o gargalo sempre vai ser o ser humano. Em todo processo, o gargalo sempre vai ser o ser humano. Então, esses bares e restaurantes, normalmente, eles mantêm um intervalo fixo de funcionamento para ele concentrar o máximo de pessoas na capacidade de ocupação do local para a mão de obra necessária. Então, o bar funciona de 18 até meia-noite, por exemplo, para que todo mundo vá nesse horário para que use todo o recurso possível que a cozinha e os atendentes têm naquele local. Então, se ele abrisse
o dia todo, por exemplo, 24 horas. Tem alguns lugares que tem esse modelo que eles conseguiram organizar dessa forma, mas para lugares que não teriam esse modelo tão escalável assim, manter o bar aberto 24 horas geraria custo, teria que dobrar funcionário, pagar hora extra de vez em quando, se alguém falhasse, alguém faltasse, ia ter que ter alguém, contratar alguém emergencialmente. Isso tudo é um custo adicional, por isso que eles mantêm um horário fixo de funcionamento pela escala. Então eu pedi o ChatGPT aqui para fazer o desenho aqui. Antes de mostrar o ChatGPT, eu vou mostrar aqui. Então, a inovação aqui, falando um pouco da inovação aqui, tem o Schumpeter aqui, da teoria do desenvolvimento econômico. Eu acho muito, muito bem explicado. É o seguinte, os trabalhadores, eles trabalham nas empresas, e quando vem o empreendedor e percebe que tem uma falha no modelo, na produção, no processo, ele vem com uma inovação, e essa inovação ela gera uma nova organização. Então, o capitalista ele entra aqui para injetar dinheiro. Por isso que quando chega uma empresa com uma inovação visível, muitas empresas investem lá na expectativa dela ganhar dinheiro, porque ela não sabe qual que é o futuro, né? Então aí entra a questão da econometria. Como que a econometria é utilizar dados históricos para tentar prever o futuro. Isso baseia muito no ganhos passados é a garantia de ganhos futuros. Isso é um absurdo. Ganhos passados não garantem ganhos futuros. Qual que foi o ganho da economia com o processamento do alumínio? Automatização do processamento do alumínio. Foi tanto no passado, mas isso vai ser o futuro? Não. De repente, o futuro mineral seria o combustível atômico. É uma possibilidade, ninguém sabe. Então, se eu vir alguém com uma eficiência melhor para processar combustível atômico, para gerar mais energia para tanto carro elétrico, tanto computador, tanta infraestrutura computacional, talvez isso seria um grande investimento. Mas ninguém sabe. Só depois que validam a sua própria sociedade valida a inovação, ela ganha valor. Então tem muita tecnologia que foi inventada e foi esquecida no tempo. Então não há garantias. Então, o Schumpeter ele criou esse modelo aqui, eu sempre consulto ele, e tem uma frase dele aqui muito boa. Então tem uma frase aqui, eu peguei aqui em português que fica mais fácil, né? O boom determina e a depressão começa após a passagem do tempo que deve transcorrer antes que os produtos dos novos empreendimentos possam aparecer no mercado. E um novo boom se sucede à depressão quando o processo de reabsorção das inovações estiver terminado. Então, o que ele está falando aqui nesse trecho aqui é que é o seguinte: quando começa a produção, quando tem uma inovação, ocorre uma depressão. Então, por exemplo, assim, tem uma indústria têxtil lá de 1900 e Guaraná com rolho, tem uma indústria têxtil lá estabelecida, aí veio o TA automático. Então, teria 100 indústrias têxteis, e essa empresa que adotou o TA automático consegue produzir mais por mais barato. Então tem uma depressão, porque a empresa vai fechar, pessoas vão ficar desempregadas. Só que ao passo disso, as roupas vão ficar mais baratas. Então as pessoas vão comprar mais roupas. E essa empresa que adotou o TA automático, ela não vai conseguir suprir essa demanda. Então outras empresas falam assim, eu consigo produzir barato igual essa empresa, e vai começar a produzir. Então parte dessas pessoas vão ser reabsorvidas pela economia. Enquanto outras vai se colocar em outros empregos que são mais úteis e vão gerar mais valor. É a questão lá do Milton Friedman. A pessoa estava lá fazendo tear manual, fazendo tecido com tear manual, ela não estava gerando tanto valor quanto o tear automático. Então essa pessoa ela vai pegar o seu esforço de trabalho e empregar numa coisa com mais valor. E isso vai fazer a economia ficar mais dinâmica. Tem outra parte aqui. Essa parte que é interessante também. O movimento em forma de onda que alterna períodos de prosperidade e depressão, que tem permeado a vida econômica desde o início da era capitalista. Para fins de análise teórica, supor a ausência de todas as outras perturbações externas. Então, as perturbações externas para Schumpeter guerra, crises criadas pelo próprio Estado, e quando a crise é só uma crise econômica, ela é própria reabsorvida e vai gerando essa onda, depressão, e depois
a próxima onda, ela normalmente ela é maior que a onda anterior de boom, né, econômico. Aqui é a parte que ele fala. Esse aparecimento dos novos produtos ocasiona uma queda de preço, que por sua vez põe fim ao boom. Pode levar a uma crise, deve levar a uma depressão e inicia todo o resto. É aquilo que eu falei lá da fábrica, por exemplo, têxtil, né? Então, esse ciclo vai continuar acontecendo. Então, eu me baseei principalmente que tem outras coisas que envolvem isso aqui, mas eu coloquei aqui, pontuei aqui especialmente o custo marginal. Eu vejo que é a maior barreira nesse caso desse robô, em que ele fala aqui. Então, eu pedi pro ChatGPT gerar um gráfico aqui, porque eu não sou muito bom para desenho. Nos primeiros vídeos eu tentar desenhar com o mouse aqui, não ficou muito bom. Então, eu já peço ele para ele fazer. Então, o custo marginal é um custo que é atrelado à produção extra de um produto ou serviço que não está projetado. Então, o custo marginal, que igual eu estava falando lá da empresa de logística, ele consegue processar 100 pacotes no minuto. Se ele tentar processar 101, ele vai ter que pagar hora extra para um funcionário. E isso gera todo o risco e custos atrelado a essa hora extra. Um robô não vai ter esse custo marginal, então. Não vai ter mais esse custo marginal. O robô ele vai estar lá disponível para processar um pacote até 1000 pacotes, sei lá. E esse custo vai ser fixo. Então fica muito melhor a previsibilidade da empresa e escalabilidade da empresa. Aqui tem o custo anterior, aí o custo marginal segundo, então preços menores e maiores lucros, vantagens competitivas temporárias. Então, na lógica austríaca, a empresa percebeu a oportunidade, né, o robô, inova e reduz o custo marginal, que é o custo do robô lá, né, o robô não vai receber hora extra, não vai entrar na justiça, não vai sofrer acidente de trabalho. Ela vai ter o lucro, então ela vai ter um lucro maior que as empresas de logísticas concorrentes, então ela vai atrair mais investidores e mais serviços para ela. Os outros vão imitar, né? Então acontece aquilo que eu falei da indústria têxtil, né? Que os concorrentes vão ver que eles podem produzir ao mesmo preço que quem originou o novo processo, a nova combinação, como o Schumpeter diz, né? Então vai começar a surgir concorrentes e o lucro vai se estabilizar. Então vai ser aquela questão de quem vai conseguir combinar a oferta e demanda num preço mais equilibrado. Aqui deixa eu ver o que mais que ele gerou aqui. Impressão, antes da inovação, depois da inovação da impressão digital. Perspectiva austríaca. O empresário não é passivo, ele age sobre oportunidades. Fato. O cálculo econômico é sempre marginal, decisões relevantes são tomadas na mais. Fato. Preço é igual a avaliação subjetiva dos consumidores expressa no mercado. É fato, aquela é a questão do Hayek, né? O preço, a pessoa quer muito comprar, sei lá, um computador. O computador tá a um certo preço. Eu falei assim, não, esse preço eu não pago. Então, o produto não ser vendido, manda um sinal, uma sinapse pro mercado falando assim, ó, a gente precisa reduzir o custo do computador. As pessoas não querem pagar mais caro no computador. Aí vai vir alguém com um produto mais de entrada e vai começar a vender. Os outros vão ver aquilo sendo vendido e vai começar a produzir também igual. Aí, com isso, o lucro vai se estabilizar, o custo também. Enfim, quem sempre chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Você vê o Google, foi o primeiro a criar o sistema automatizado de indexação e relação de páginas na web, dominou o mercado e ficou. A Apple, ela pegou o nicho de smartphones e de tecnologia e se estabilizou lá. E por assim em diante. A Microsoft pegou outro nicho. E elas vão. Quem chega primeiro, o pessoal tenta copiar, pega uma fatia daquele mercado, mas sempre vai ter quem chega primeiro bebe água limpa. É isso que essa empresa está tentando fazer, tá querendo chegar primeiro nesse setor. A gente não sabe ainda se vai ter vai ser promissor esse mercado de robô multipropósito, mas é uma aposta relevante, é uma aposta que é justa, né? Nada é estático, o mercado é um processo dinâmico de descoberta e ajuste. Então, é aqueles ciclos econômicos, né? Vamos ver aqui o que ele colocou mais aqui. A função essencial do empresário é reformar a revolução padrão de produção, explorando uma invenção ou um modo mais geral, uma possibilidade tecnológica ainda não experimentada para produzir uma nova mercadoria e produzir uma mercadoria antiga de uma nova maneira. Exatamente, às vezes a inovação, isso está no livro dele também, ele fala das novas combinações, né? Que às vezes a combinação não é gerar um novo produto. Por exemplo,
Uma camisa é uma camisa desde camiseta, enfim, a roupa é roupa desde dos primórdios da tecnologia, do século aí, da humanidade, da modernidade. Mas o que inovou nisso tudo foi todo o processo. Então, automatização, afiação, fazer os fios e tudo, foi uma inovação. A roupa continua sendo a mesma, mas o método de produzir, o processo de produzir é diferente. Então, essas são as novas combinações que o Schumpeter fala. Nem sempre é um produto. Às vezes é o método de produzir. Vamos ver aqui. O que funciona o desenvolvimento econômico não é o equilíbrio, mas sim a incessante onda de inovação que de dentro para fora incessantemente revoluciona a estrutura econômica. Então, ficou muito bem produzido aqui. Eu mandei um prompt bem detalhado aqui que ele era para ele fazer. Então, eu espero que com isso aqui fique explicado aqui como que funciona essas ondas econômicas, a inovação pela teoria austríaca, né, do anarcocapitalismo, né, que esse ponto não há se discutir. A inovação ela vai vir à frente do compreendimento do ser humano. As pessoas que adotarem primeiro, pode ser que ela surte um sucesso, né, mas aí se baseia muito na praxeologia, em que as pessoas que têm que ver valor naquilo, né, e quem sabe que vai dar valor não vai ser a econometria da escola de Chicago. Infelizmente, ganhos passados não garantem ganhos futuros. Mas vai ser a utilização, a praxeologia vai definir o que vai ser o sucesso e ninguém sabe. Por isso que tanto investidores de risco apostam em tantas empresas ao mesmo tempo, porque eles não têm garantia de que vai dar certo e que vai dar errado. Então, aqui a empresa que der certo vai garantir o sustento de todo o investimento perdido nas outras empresas. Então, é isso aí. Agradeço a você que ficou até aqui. Deixa a curtida, o comentário e compartilha aí para a gente espalhar a palavra. Muito obrigado.